Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou dirigente do PT na Bahia e eu sou nascido no Morro do Rio de Janeiro, né? E quando eu voltei do exílio, voltei em 80, eu fui para a Bahia, eu trabalhava para a CNBB, avaliando projetos rurais. E eu fui para a Bahia justamente quando eu cheguei na margem do São Francisco, lugar até onde hoje eu sou morador, oficial, eleitor, né? Que é a cidade de Botirama, onde foi assassinado o Lamarca, aquela região, você deve ter ouvido falar. Eu cheguei lá para ver um projeto, dormi um sábado, dancei um forró numa comunidade rural, cheguei de manhã, e quando acordei no outro dia, eu disse, eu estou em Angola. Eu tinha chegado de Angola em 80. Disse, eu estou em Angola. E comecei a me encantar por aquela situação, até por tudo que significou a minha passagem em Angola. E até hoje eu sou cidadão eleitor de Botirama, que é meu pedaço de Angola na Bahia. E não é Salvador, onde tem a população negra, é lá onde está, é o sertão. Eu teve convívio no sertão. Porque em Angola, cheguei em 75, finalzinho de 75, né? Como disse o professor, né? Ele falou que a invasão dos cubanos, eu cheguei, foi naquela leva, junto com os cubanos. Nós éramos militantes de uma organização aqui no Brasil, né? Fomos para Angola para ajudar a Angola na época, e eu fiquei, inclusive, 6 meses nas FAPLA. Fiquei nas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, que era o braço armado do MPLA, estava na logística, precisava de gente de confiança absoluta para controlar todo o fornecimento às frentes de combate, né? E eu estava na área de armamento e munição e fardamento, né? Das FAPLA, para quem conhece Angola, no quartel de Viana. Agora eu fui lá em dezembro e visitei o quartel de Viana, né, onde eu servi por 6 meses. Eu até bom para falar um pouquinho, Walter, olhando para você, eu tinha toda uma ilusão, só o fato de botar a farda camuflada, a boina, o cabelão, a barbicha que eu tinha. Então eu achava que eu estava no céu e que era excelente ser militar, né, de um exército revolucionário. Só que quando todo dia de manhã eu tinha que bater continência, tinha que fazer exercício, tinha que saudar a bandeira e tal, eu comecei a ver que o exército era exército de qualquer jeito, que era melhor eu cair fora do exército, porque não era a minha vida, né? Mas eu não me desliguei das FAPLA. Aí é bom começar, porque eu peguei, o que eu quero falar um pouco é porque eu peguei o início da formação do Estado, quando ainda não tinha o Estado. Primeiro, nas FAPLAs, numa relação direta com o DRN, que era o Departamento de Reconstrução Nacional do MPLA, em que nós organizamos a produção, começamos a organizar a relação com os camponeses. Recebia o Exército, né, os bens manufaturados e fazia o escambo, certo, com as organizações camponesas, né, para abastecer as frentes de combate com a alimentação, vamos dizer, alimentação comum, e os gêneros alimentícios comuns lá o fungo, o feijão, o milho, enfim. Então, aí eu fui para Malange, né? Fui para Malange ainda no mês de março, abril, logo de 76, fui para Malange, e aí fiquei, inclusive, é importante colocar, porque tem toda uma história de estruturação de um movimento que eu quero chegar até ele depois para falar, que eu quero fazer mais uma linha de analisar de quem viveu na esquerda, quem tinha expectativa na esquerda, quem foi conviver com o socialismo, quem conviveu e viu esse momento e viu as transformações ocorrendo dentro de um processo em que os cubanos tinham uma força, e tinham uma força do socialismo real do leste, né? E nós ali no meio daquela confusão. Então, quando eu fui para Malange, uma coisa interessante é que eu fui morar numa comunidade de padres bascos, todos, certo, simpatizantes da ETA, né, que apoiaram a luta do MPLA, né?
diretamente participaram da luta, e eu fui morar naquela comunidade, né, na obra social da Machinde, né, um bairro, uma periferia de Malange. Né? Fui para lá, e o que era interessante é que lá conosco estava, aí, os jovens que estão aqui, os alunos que possam estar, a JMP lá de Malange sediava na missão da Machinde. Era lá que eles operavam conosco, né? Inclusive lá que eu me apaixonei, depois vou até contar a história um pouquinho, rapidinho, do desfecho. Bom, nós organizamos toda a província de Malange com cooperativas. Eu conheço Malange de ponta a ponta. Tínhamos um problema muito grande, que acho que começa a se estar nessa questão da visão tradicional, da construção do socialismo e tal. Não tinha o Estado, o DRN promovia a organização cooperativa. Nós tínhamos mais de 120 cooperativas organizadas, né, que operavam em toda a área, né, da província de Malange, que é uma das províncias mais ricas, né, agriculamente, de Angola. E começamos a ter alguns problemas a partir daí. Esse que era. Primeiro, o Estado começa a se estruturar e o Estado entra com a ideia da planificação centralizada, com muita influência da Jusceplan cubana, né? Que na época construir, porque havia a presença dos vietnamitas, estavam lá conosco, estavam lá os coreanos, estavam lá os búlgaros, estavam da Alemanha Democrática, e estavam os cubanos e estavam os russos de menor escala, né? Mas presentes principalmente na tecnologia, no que eles ofereciam de tecnologia e também na alimentação enlatada imediata para suprir a situação da guerra. Era uma situação de guerra. O país, quando nós chegamos, só tinha Luanda, 20 quilômetros acima, no norte, né, lá para a banda de Kifangondo, estavam as tropas do norte, inclusive com os chineses, é importante dizer, com os chineses, exército chinês, pessoas do exército chinês, junto com os mercenários americanos e o exército do Zaire, e o material coreano. Isso. Então, estavam lá no norte, e no sul veio a África do Sul com a UNITA, que chegou a 60 quilômetros, né, de Luanda, e nós presos em Luanda, completamente ilhados, e fomos fazendo o movimento de ampliar a nossa força. E o único canal livre que havia na época era Luanda-Malange. Através da Estrada de Ferro, Luanda-Malange, passando por Dalatando, Coisa Norte, que é onde eu também morei, né, que era o único local, e por isso nós tínhamos uma forte organização do MPLA lá. Né? Bom, esse processo, quando começamos a tensionar, é quando organiza o Estado, começa a organizar o Estado, e o Estado vem com a teoria socialista de organização do Estado, da economia planificada, né? E nós começamos a debater entre um povo que tinha fome, numa guerra que tinha dizimado completamente todo o rebanho, que tinha dizimado toda a estrutura produtiva, com fome, e a gente operando na direção de combater a fome, né, ou de saciar a fome, e aparece a ideia das culturas de rendimento. É onde ele colocou, porque Malange era uma província forte, fortíssima no algodão, fortíssima na pecuária de corte e fortíssima no fumo, no tabaco, né? Fortíssima na região de Cacuço, principalmente. E aí entra a ideia de que nós tínhamos que produzir para gerar divisas. Então, foi um grande embate com os camponeses, que nós tínhamos uma organização horizontalizada, com fluxo de vai e vem perfeito, uma coisa que tem a matriz da igreja, a gente já conhece como é a matriz da igreja, que se organiza, e nós vivemos essa tensão permanente. Aí eu fui nomeado, inclusive, adjunto do DRN e, logicamente, filiado ao Movimento Popular de Libertação de Angola, à época ainda podia. Né? Então, houve uma tensão, essa tensão permaneceu muito tempo, né, entre, justamente isso, entre uma relação, na época de os não alinhados, uma abertura para o Ocidente e o fechamento com o Bloco Soviético. Esse era o embate. Até que Fidel Castro entra no jogo, né, define uma linha não alinhada, se define em relação, rompe com a estratégia soviética, né, para firmar uma linha não alinhada na parceria com o Neto, porque Neto era um camarada que tinha uma abertura, né, muito grande, inclusive para o Brasil,
estavam importando tratores brasileiros, e os russos mandando os tratores Belarus, que eram os tratores que eles mandavam para lá. Inclusive, alguns a gente pegou no porto, quando a gente, lá de Malange, fomos buscar a nossa carga, quando a gente bateu no ferro do trator, caiu a tinta, todo enferrujado, ou seja, material de segunda, de terceira, que eles empurravam, e sem nenhuma capacitação, sem nenhuma formação, sem nenhuma possibilidade de produzir peças, etc. E o Neto reagia a isso, porque o Neto esperava construir uma outra perspectiva. E aí houve a famosa, você falou da revolta do leste, lá do Chipenda. Lá atrás, não, você falou lá atrás, certo? Eu volto vou entrar na outra, que foi o fracionamento. Na revoltativa, isso que foi. Aí eu vou pegar isso, que foi do Chipenda. Eu pego já do Nito Alves, para 77, para o fracionismo, onde ficou clara e nítida a divisão entre soviéticos e cubanos. Tanto é que foram expulsos 2 navios e 2 Tupolev carregados de russos expulsos, e companheiros nossos brasileiros que estavam lá, que não eram da nossa organização, que eram do Partido Comunista, foram presos, como foram presos do Partido Comunista em Portugal. Foi uma das coisas, uma das manchas maiores, eu acho que aí começamos a perder o processo de vez de Angola, nesse momento. Porque foi um massacre. Foi um massacre. 7 de maio. Foi um massacre. Né? Ou seja, não havia dissidência. Esses jovens, por exemplo, que estavam comigo, inclusive uma delas era uma namorada minha, eu tinha 21 anos, 22 anos, eu fui chorar a morte dela 30 anos depois, aqui num congresso do PT, porque eu encontrei um irmão dela que era membro do MPLA e estava representando o MPLA no congresso do PT, e me falou que tinha acabado de receber o atestado de óbito dela, 30 anos depois. Ou seja, uma guerra fratricida interna, daquelas coisas da pior dimensão que posso falar em relação à divisão na esquerda. Né? Uma coisa assim terrível. Foram mais de 30 mil, para vocês saberem. O negócio não foi brincadeira. E se afirmou um poder, né? E acho que aí se começou, de fato, a se consolidar uma tendência que vinha por baixo da criação justamente daqueles que se apropriavam, das famílias que se apropriavam do Estado. O Zé Eduardo dos Santos foi meu chefe do DRN, primeiro chefe, virou presidente da República. Né? E acho que, com a morte de Neto, que é uma coisa que todo mundo discute como ela ocorreu, objetivamente, ele saiu com câncer para tratar em Moscou e morreu. Né? Então, as pessoas, muitos acham que morreram com ele. Né? Então, porque ele era uma figura forte numa visão da construção de uma dimensão, de um desenvolvimento, de um socialismo que tivesse diálogo com as condições históricas e culturais, políticas e econômicas e ambientais, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, de Angola. Né? E foi uma tensão grande esse momento, porque o partido se dividiu, os cubanos entraram, objetivamente, e a partir daí se começou a estabelecer, de fato, certo, um regime fortemente amparado num serviço de segurança, certo? Fortemente amparado num serviço de segurança, um Estado policial, de fato, né? Apesar de que eu passei aí, fui para o Estado, não podia mais estrangeiro militar no partido. Generosamente, até me orgulhou muito, eles me ofereceram a nacionalidade angolana. Na época, eu perderia a brasileira, se eu quisesse, porque eu trabalhava com os camponeses, mobilizou no dia que... Eu tive que... Vou até contar a história. Um dia eu fui para as FAP, lá, naquela tensão, onde eu ia, todo mundo em Malange, era: cadê o poder popular? Cadê o poder popular? Cadê o poder popular? E aí, brasileiro, cadê o poder popular? E aí, tem um dia que eu fui no Exército, peguei a guia de marcha, porque não sei se vocês sabem o que era uma guia, para você poder viajar. Quando o meu Exército me deu a guia de marcha, eu peguei 5 caminhões das FAPLA e fui para Benguela, Lobito e até Moçambique buscar peixe seco e peça de tratores. E, a partir dali, contatei a nossa organização, que fez o contato com o MPLA. O MPLA mandou me chamar em Luanda, e aí foi quando se acalmou e vieram para Malange. Eu fiz uma plenária com mais de 3 mil camponeses com eles, e aí foi quando eles ficaram encantados e me ofereceram a nacionalidade. Bom, nessa tensão aqui que eu queria efetivamente colocar. Chega ao Brasil, a ditadura brasileira foi
primeiro país a reconhecer a independência. Aí chega o Brasil com a Odebrecht, chega forte na área do diamante, porque Angola era petróleo e diamante, né? Já era o controle estrangeiro, nunca perdeu o controle americano sobre o petróleo, né? Mas intensifica essa questão do petróleo, né? E a economia centrada nisso e um certo esvaziamento total do processo de produção econômica a partir dessa mudança, porque se buscava um caminho outro, que eu vou concluir daqui a pouco já dizendo como é que está hoje. Eu fui lá em dezembro. Em dezembro eu estive em Angola. Né? Depois de 45 anos, eu voltei em dezembro passado. E começou, de fato, fome, né, dizimando plantações, seca, crises terríveis, sem capacidade, o Estado tem nenhuma capacidade de resposta, né, e o Estado voltado, objetivamente voltado, para, dentro da concepção de produção planificada, de tentar produzir bens de rendimento, cultura de rendimento e não para a indústria e para a exportação. Reativar a indústria do algodão, do tecido e tal, alguma coisa desse gênero. Eu só queria contar porque tem um negócio interessante. Quando foi o primeiro plano de desenvolvimento, o primeiro plano quinquenal de Angola, eu coordenava as cooperativas, já estava em Coisa Norte. Aí passou uma pessoa da Jusceplan com o nosso ministro do plano e conversou comigo. E aí eu apresentei as metas de produção das cooperativas, porque eu, sonhando ainda com o partido, dentro das definições do Comitê Central e do Biro Político do MPLA, eu fiz assembleias e tirei as propostas de produção e montamos um plano democrático, discutido com a base. A mulher de Cuba chegou para mim, quando olhou assim, 70% mandioca, 30% feijão, 10% algodão, ela disse assim para mim, ó, isso aí não vale. Aqui o senhor tem essas metas para fazer. Aí me apresentou as metas. Certo? Aí eu disse à secretária, a delegada, não pega a secretária no estado, disse, olha, eu não tem como refazer todo esse trajeto de 2 meses, fazendo o plano, voltar para mudar fumo, algodão, era realmente fumo e algodão, no caso de Malange. Né? Aí ela foi, vai voltar, eu fui falar com o ministro depois, pedi para falar com o ministro, eu fui com ela, o ministro abriu, e 5 dias depois, é também um caso importante, eu estou num ato, lá no município do Dondo, aí o ministro chega, o ministro Pacavira, africanista, certo? Virou para mim e disse, ô brasileiro, por que é que tem fome nos Museque de Luanda? Museque são as favelas, tá fome. Aí eu expliquei para ele, aí vou dizer a vocês qual era o processo. Se organizou a comercialização e distribuição de produtos agrícolas igual o acópio cubano, só que Cuba é uma ilha. Angola é um país de 1.230.000 km², se eu não me engano. Certo? Aí eu disse, a produção da comunidade, ela vem para Encodipa, Empresa Nacional de Comercialização e Distribuição de Produtos Agrícolas. Isso, valeu. Ela vem para a Encodipa comunitária, a comunitária vem para a municipal vem para a provincial vai para a nacional vai para o Ministério Grossista, comércio grossista, que é atacadista, e depois vai para o retalho. Então, a batata que eu produzo a 1,50, lá em Luanda, ela está a 17 kwanzas. O kwanza estava paritário com dólar, na época. Um kwanza, $1. Aí ele disse, o senhor tem condições de botar nos museques, nas favelas, a produção? Eu disse, tem. Se o senhor me dá 7 dias, eu faço. Rodamos e tal, botei 27 caminhões com produtos dentro do museque lá no Sambizanga, certo? E no Catende, não me lembro o nome dele. Eu fui Kazenga, e no Kazenga. Eu estive lá, no museque Kazenga. Botamos lá, foi uma loucura, em meia hora acabou toda a produção, né? E eu tive como prêmio, quando eu voltei para Dalatando, né? Cheguei, tive uma invasão de mais de 40 cubanos no meu gabinete, dizendo, você quer expulsar a gente daqui? E não foi o ministro que mandou. Ou seja, o que eu estou querendo falar? A concepção de construir um processo de transformação na economia, com a participação, com a cultura. Podia dar um outro exemplo para concluir, para falar de Fidel Castro. Aldeia comunitária, as aldeias comunitárias de Moçambique, vocês vão falar sobre ela mais tarde aqui. Nós queríamos fazer em Angola. Aí
vem a ordem, não, vocês vão ter que fazer aldeias comunitárias dessa forma, conforme os nossos amigos cubanos e soviéticos nos orientaram. Né, que eram casas gêmeas num país que, na época, tinha 6 milhões de habitantes, 1.530 quilômetros quadrados, certo? Casas gêmeas na roça. Mas fizemos com banheiro, com tudo conforme pede as casas gêmeas, né? Minha Casa Minha Vida, certo? Bom, fizemos lá, e aí Fidel Castro veio visitar a comunidade um mês depois. Nós tínhamos que refazer tudo, porque as pessoas, para fazer as necessidades, faziam fora, cozinhavam fora, ninguém usava a cozinha, certo? A banheira era usada para armazenar água ou armazenar bens, certo? E ninguém queria saber de usar aquelas casas. Então, nós dissemos justamente, olha, ou nós vamos fazer algo que se adapta à cultura, que era a nossa ideia de trabalhar a casa com tecnologia de barro e tal, uma tecnologia popular que a gente dominava, né, e vamos fazer na concepção que as pessoas têm, ou nós não vamos conseguir fazer. Então, foi interessante também que nós ganhamos essa batalha, certo? E, para me concluir, quando eu fui sair de Angola, o prazer que eu tive foi justamente os cubanos me convidarem para ir trabalhar na Associação Nacional dos Agricultores Pequenos, certo, de Cuba, justamente por causa da experiência que nós desenvolvemos, os embates que nós tivemos ali. Então, eu estou discutindo porque foi aquilo, por exemplo, que me fez hoje estar no PT, de ter uma dimensão, né, que quando um partido, o MPLA, virou Partido do Trabalho, certo? E se vinha a ideologia marxista-leninista, o processo de retificação. O processo de retificação foi um caos, porque todo mundo era polígamo. Isso tinha que ser monogâmico, o cara tinha que ser e não podia ser. Então, o militante não podia ser polígamo. Então, é uma confusão dos infernos, você imagina o debate, o movimento de retificação nos processos tradicionais dos partidos comunistas. Então, esse debate que eu acho importante, aí eu vou falar rapidinho de agora, concluindo. Eu acho que hoje estão tentando encontrar o caminho com todas essas questões superestruturais que você falou, que eu não vou repetir, que eu tomei conhecimento delas todas, como tomei conhecimento do canal do Cunene, que os chineses fizeram, se só quer estudo de solo para poder fazer irrigação. Isso, eu tenho conhecimento disso tudo. Agora, eu queria dizer, há uma pista, há uma luz no fim do túnel, que eu acho que para nós é importante discutir no Brasil. Primeiro que eles querem muito parceria conosco, pedem muito, esperam muito do governo do presidente Lula. E hoje eles têm uma linha muito definida em relação à agricultura familiar. E eu levei para lá, foi a agricultura familiar da Bahia, para nós fazermos justamente parceria com a ADRA, que é uma associação autônoma, certo? Mas o Estado acompanha para a agricultura familiar, para nós trabalharmos justamente a questão da alimentação, da produção de alimentos, do combate à fome, certo? E da garantia de renda às famílias da agricultura familiar. Essa é uma das prioridades dele, depois eu posso falar mais coisas, mas que eu achei que abriu uma porta importante. E eu fui para lá também com a União de Maricá e Maricá, para nós discutirmos a Universidade Livre do Carnaval, certo? Que nós estamos construindo a partir de Maricá e da Bahia, e que Luanda é a inspiração para nós fazermos essa Universidade Livre do Carnaval para profissionalizar os invisíveis da economia do Carnaval. É isso aí. Obrigado. Muito